Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma semana de aulas? Eu, professor Júnior, estou aqui mais uma semana para trabalhar com vocês a disciplina de Língua Portuguesa, né? Vocês têm estudado durante as semanas que passaram diferentes conceitos, normas, regras da língua portuguesa e hoje nós vamos continuar esse trabalho, conhecendo um pouco mais da língua que nós falamos e utilizamos no dia a dia. O que é que nós vamos precisar para a aula de hoje? Eu gostaria que vocês já fossem separando os materiais, porque o 4º ano e o 5º vão precisar de caderno, lápis, borracha e para a aula de hoje eu gostaria de pedir para os alunos do 4º ano que separassem o livro didático de língua portuguesa. Aquele livro Vem Voar que tem o pássaro na frente. Tá? Então separem o livro que hoje o 4º ano vai utilizar e resolver as atividades no livro, enquanto que o 5º ano acompanha as atividades que serão projetadas na TV. Tudo bem? Vamos lá então, todo mundo procurando o seu livro de português. Quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Nas atividades que nós vamos realizar hoje, nós vamos atingir 3 objetivos, né? Buscar atingir 3 objetivos. O primeiro deles é respeitar as variantes linguísticas utilizadas por diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. Então nós vamos relembrar lá da aula que nós trabalhamos com as músicas, que o professor trouxe aquela canção do Coro de Boi, que tinha uma linguagem diferente. Hoje nós vamos ver outras maneiras, outras variações da língua que nós falamos, né? Além de conhecer, nós vamos também respeitar essas variantes linguísticas. Também vamos identificar a função social dos textos, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. E também o nosso terceiro objetivo, observar e reproduzir em textos de diferentes gêneros a formatação própria desses textos. Ou seja, cada gênero textual tem uma maneira de ser escrita, né? Uma formatação. Então vamos lá. Antes de nós começarmos as nossas atividades, o professor vai fazer uma retomada com vocês. A língua portuguesa é a língua oficial do nosso país. Aqui no Brasil, a língua oficial é o português. Por que a língua se chama língua portuguesa e não língua brasileira, se nós estamos no Brasil, né? A língua do Brasil é o português porque, historicamente, nós fomos colonizados, né, pelos europeus portugueses. Então, o português chegou ao Brasil quando os índios já estavam aqui, lá na história, que vocês devem lembrar, e trouxe consigo, né, uma das heranças que ele trouxe para o nosso país é a língua portuguesa. Além do nosso país, outros países também foram colonizados pelos portugueses e também herdaram a língua portuguesa como sua língua oficial. É o caso dos 3 principais, né? Como aqui o professor trouxe a bandeirinha de Moçambique, que é um país que fica lá na África, de Angola, que é um país que também fica na África, e de Cabo Verde, que é um país que fica ali no Oceano Atlântico, né? Uma pequena ilha que fica no Oceano Atlântico. Então nós temos aqui, gente, alguns exemplos de países que falam a mesma língua. Mas será que a língua portuguesa falada lá em Portugal, falada no Brasil e falada nesses 3 países da África, será que ela é exatamente igual entre si ou será que existem variações, né? Olhem no mapa. Aqui nesse mapa do mundo, o professor trouxe alguns lugares onde a língua portuguesa é a língua oficial. Então, o que nós vamos fazer? Observar que geograficamente esses países estão bem distribuídos pelo mundo. Veja, nós temos países aqui na Europa, nós temos países na África, nós temos o Brasil aqui na América, que é o único que fala português, nós temos até aqui na Ásia, né? Ali na Ásia e Oceania, na divisa desses 2 continentes, nós temos um país que fala a língua portuguesa. Então reparem, será que
a língua é exatamente igual em todos estes países, nós vamos perceber que não, que existem variações da língua. Vejam só, a língua portuguesa, assim como qualquer outra, não é fixa. Ela se transforma no decorrer da sua história, da sua localização social e cultural. Ou seja, a língua portuguesa que os portugueses trouxeram lá na época do descobrimento, ela foi se transformando, porque nós estamos falando de 500 e poucos anos. Então, há 500 anos atrás, a língua era uma, ela foi sofrendo transformações. Então, ela sofreu algumas transformações aqui na América, no Brasil, ela sofreu algumas transformações dentro do próprio Portugal, ela sofreu algumas transformações lá na África. Então, a língua, ela é dinâmica, a maneira com que se fala é diferente, mesmo a língua sendo a mesma. Vejam aqui alguns exemplos que o professor trouxe. Algumas palavras, como elas são faladas no Brasil, e as mesmas palavras que têm o mesmo significado, mas que são faladas de maneiras diferentes em Portugal, apesar da língua dos dois países ser a língua portuguesa. Olha só. No Brasil, nós conhecemos o açougue. Você sabe o que é o açougue, né? É aquela casa de carnes onde o pai vai lá comprar, a mãe vai comprar a carne para fazer no almoço, né? Enfim, em Portugal, mesmo falando português, não se fala açougue. Lá, o açougue se chama talho. Isso também acontece, por exemplo, com a apostila. Vocês já viram uma apostila? Que é aquele caderno de atividades, com várias atividades que nós temos. Em Portugal, ela se chama sebenta. No Brasil, nós chamamos de meias, né? Aquela roupa que a gente utiliza para cobrir os pés do frio. Em Portugal, se chama peugas. No Brasil, nós temos a xícara comum que nós tomamos o café, que nós tomamos o chá. Em Portugal, se fala chávena, ou seja, a língua é a mesma. O português é falado em Portugal, é falado no Brasil, mas há variações da língua, ou seja, nem tudo é exatamente igual, né? Então, nós vemos que dentro de uma língua, que no caso a língua que nós estudamos, que é a língua portuguesa, nós temos essas variações. Dentro do nosso país mesmo, dentro do Brasil, também existem variações linguísticas. Por exemplo, essa raiz que o professor trouxe aqui, muito conhecida na nossa região, nós conhecemos como mandioca, certo? A mandioca, que é essa raiz que o professor trouxe, dentro do Brasil, ela recebe outros nomes, dependendo do lugar aonde nós estamos falando. Por exemplo, no Brasil, a mandioca também é conhecida como macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, maniva ou até mesmo como pão de pobre. Ou seja, dentro do mesmo país, nós temos várias maneiras de chamar a mesma coisa. Ou seja, há variações da língua. As variações que nós estávamos falando até agora eram variações regionais, né? Coisas que mudam de um lugar para o outro. Mas, historicamente, as palavras também sofrem alteração. Olha esse exemplo aqui que o professor trouxe de uma variação histórica, uma palavra que foi se transformando no decorrer do tempo. Quando nós falamos a palavra você, que é muito conhecida por nós vamos estudar que ela, na verdade, ela surgiu como um termo chamado vossa mercê, lá no português dos nossos colonizadores, né, de 1500, por exemplo. O vossa mercê foi sendo abreviado, né, passou a se chamar vós-mecê, depois disso, vassumcê, vancê, você, né? Você ou se, né? A gente não costuma falar assim, você não vai vir hoje brincar comigo? Não fala pro coleguinha, né? Não liga lá e diz assim, mãe, você vai passar no mercado? Você vai passar no mercado? A gente está usando uma variação da palavra, né? Uma variação da palavra você, né? Por quê? Porque quando nós estamos com a mãe no telefone, nós estamos numa conversa informal, nós não precisamos utilizar as palavras exatamente conforme a regra gramatical nos exige. Então,
o correto, né, o ideal seria nós falarmos: mãe, você não irá passar no mercado? Mas a gente informalmente acaba falando, né? Mãe, você não vai passar no mercado? Ou quando a gente está falando com um colega, né? Existem variações da língua de uma mesma palavra, né? Então, ó, como o professor disse, nós temos a variação formal e a variação informal. Quando é que nós estamos falando de uma linguagem formal? A linguagem formal é aquela que é usada de acordo com as regras gramaticais. Ou seja, dentro do Brasil, nós temos a língua portuguesa como língua oficial. Então, se nós vamos utilizar a linguagem formal, seja aqui, seja no Rio Grande do Sul, seja no Nordeste, seja lá na Amazônia, a linguagem formal obedece às regras gramaticais. Enquanto que a linguagem informal é aquela que nós utilizamos no cotidiano. Estabelecemos uma comunicação desde que o locutor, que é a pessoa que fala, e o interlocutor, que é a pessoa que ouve, se compreendem entre si. Então, se a pessoa que falou e a pessoa que ouviu se entenderam, nós estabelecemos uma comunicação. Se isso não está dentro das regras gramaticais, nós temos uma comunicação informal, tá? Historicamente, nós vimos que desde lá a colonização, a língua portuguesa vem se transformando dentro do nosso país, né? A tecnologia, com esse boom tecnológico que nós vivemos hoje, com celulares, computadores, tablets, jogos, aplicativos, tudo isso que nós temos hoje de recursos tecnológicos, será que a linguagem, a variação linguística não sofreu a influência dos meios digitais? Vocês estão acostumados a utilizar meios digitais para se comunicar? O professor trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro dos exemplos que estabelece um exemplo da tecnologia dentro da comunicação são os e-mails. Alguém sabe o que é um e-mail? O e-mail, gente, nada mais é do que uma carta. Uma carta que não é enviada pelo correio, é uma carta que é enviada pelo meio digital. Ou seja, há um tempo atrás, quando a internet ainda não era um recurso tão acessível às pessoas, era comum que as pessoas estabelecessem a comunicação através de cartas, né? Então elas estruturavam o texto, conforme vocês já estudaram lá no gênero textual cartas, colocando a data, colocando o remetente, né? Muitas vezes o assunto, o decorrer do texto, assinava lá no final, né? Então vejam bem, o e-mail ele não foge dessa configuração de uma carta. A diferença do e-mail para a carta é que o e-mail ele é mandado via digital, né? Geralmente por computadores. Olhem só, então aqui nós temos um exemplo de um e-mail, né? Que está falando sobre uma reunião. Aí o assunto é reunião, né? Aí ele diz assim, ó: boa tarde, senhora Ana Júlia. Sendo a senhora a responsável pelo aluno José Guilherme, regularmente matriculado no 7º ano B desta unidade escolar, solicitamos sua presença no dia 9/11/2018, às 17 horas, na sala da direção, a fim de tratarmos assuntos do seu interesse. Na impossibilidade de comparecimento, pedimos a gentileza de que se manifeste rapidamente para que possamos reagendar um novo encontro. Favor acusar o recebimento deste e-mail. Agradecemos a sua atenção e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Atenciosamente, Maria Helena, coordenadora pedagógica. Ou seja, é a pedagoga lá da escola do José Guilherme que enviou uma carta eletrônica, né, que nós chamamos de e-mail, para a senhora Ana Júlia, responsável pelo aluno. Vejam que nós temos uma saudação, né? Ó, boa tarde, senhora Ana Júlia. Então está saudando a pessoa que vai ler, que vai receber esse documento, né? Aí ela explica o motivo de enviar essa carta virtual. Lá no final ela se identifica, né? Sou eu que estou mandando, sou eu, a Maria Helena, coordenadora pedagógica da escola do seu filho. Então vejam, nós temos uma maneira de utilizar a linguagem para se comunicar através dos meios digitais. Vejam que essa formatação do e-mail, ela obedece, será que uma norma padrão, uma norma formal da língua está dentro das regras gramaticais ou será que ela usou uma linguagem informal? Vamos discutir a respeito disso? Olha lá, quem de vocês aí em casa costuma escrever e-mails?
Pensem com vocês aí. Quem será que costuma escrever esse tipo de carta digital? Qual é a finalidade? Nós já comentamos que a finalidade de um e-mail é a mesma finalidade da carta. A única diferença é que ela vai por meio digital. Quais as principais características ou dados imprescindíveis em um e-mail? Vamos voltar lá, ó. Quais são as características que nós temos? A saudação, né, o destinatário, né? Nós temos o remetente, que é a pessoa que enviou, o assunto, o corpo do texto, que é onde a gente desenvolve a ideia central, né? São as características do e-mail, que são praticamente as mesmas de uma carta. O e-mail é um tipo de comunicação formal ou informal? A linguagem utilizada nesse e-mail é a linguagem padrão da língua portuguesa ou é uma linguagem corriqueira informal? É a linguagem padrão. Quando nós vamos enviar uma carta por e-mail, né, uma carta digital, nós precisamos utilizar a linguagem padrão, certo? Vejam esse outro exemplo. Esse aqui é um aplicativo de mensagem muito conhecido, que é o WhatsApp, né? Vejam que nós temos um contato salvo, o nome do contato é Rick, né? Vejam que Rick provavelmente não é o nome do nosso contato, provavelmente ele se chama Henrique, mas como a gente já estabeleceu um vínculo com essa pessoa, então provavelmente se tem um grau de intimidade, a gente já abrevia, chama por um nome mais comum, mais corriqueiro, né? Mais pessoal, né? Veja que a pessoa mandou assim, ó. Oi, Betão, beleza, meu irmão? Aí o Rick respondeu, o Betão respondeu, né? Fala, velho, tá suave? Então, falei com a galera do Grêmio da escola sobre aquele papo da gente fazer uma competição interclasses e tal. Entendi. E vai rolar? A gente tem que escrever um e-mail para a diretora explicando que vai ser uma competição que vai ter concurso de fantasia, dança, curiosidades sobre a data, etc. Você vai escrever para ela? Será que ela vai deixar a escola toda participar? Aí eles continuam o diálogo. Mas o que nós podemos observar neste print aqui que nós temos dessa conversa por aplicativo? Que aqui a gente estabelece uma comunicação mais informal, ou seja, os dois amigos da escola estão conversando entre si. Então eles usam gírias, por exemplo, ó, oi Betão, beleza meu irmão? Então, o que será que significa meu irmão? Se a gente pegar um dicionário da língua portuguesa, será que nós vamos encontrar essa palavra lá, meu irmão? Provavelmente não. Isso daqui é uma maneira informal da gente chamar um amigo de meu irmão, né? Quando a gente vai falar assim, beleza, meu irmão, é uma pessoa que você tem um carinho, uma pessoa que você tem uma amizade grande, então se chama de meu irmão. Mas informalmente, nós conseguimos comunicar dessa maneira, né? Então, ó, oi Betão, beleza, meu irmão? Veja que ele usa 3 letras I no oi. Será que existe essa palavra na língua portuguesa? Oi com 3 letras I? Não, provavelmente ele quis dar uma intensidade ali, né? Dizer oi, uma intensidade maior nesse oi, né? Aí vejam que o discurso continua fora das regras gramaticais da língua padrão, né? Eles utilizam uma linguagem mais corriqueira, uma linguagem mais informal. Mas a gente consegue identificar a comunicação entre eles? Consegue. Por quê? Porque tanto um quanto o outro conseguem entender a mensagem. Quando uma pessoa fala e a outra consegue entender, mesmo que ela utilizou recursos fora da língua padrão, nós temos uma comunicação e ela é informal. Vejam só, quem de vocês costuma utilizar um aplicativo de mensagens? Eu acredito que praticamente a maioria de vocês utiliza esse aplicativo, né? Seja agora pela pandemia em comunicação com os professores, tirando dúvida das atividades. Eu tenho vários alunos que me mandam mensagem por esse aplicativo para esclarecer dúvidas das atividades, enfim. Qual é a finalidade desse aplicativo? Estabelecer uma comunicação mais rápida, né? As mensagens por aplicativo constituem uma comunicação formal ou informal? O que vocês acham? Ela pode ser uma comunicação formal, eles poderiam enviar uma mensagem por aplicativo para a diretora solicitando, né,
o campeonato interclasse que eles querem fazer, mas também é informal, né? Porque vejo que eles utilizam palavras que não existem na língua portuguesa, gírias, abreviações, né? Tudo isso que nós vamos ver daqui para frente. E além da escrita, que outros recursos podem ser utilizados nessa forma de comunicação. Vamos voltar lá, ó. Vejam que eles utilizam somente a escrita para se comunicar. Vejam aqui, ó, eles utilizam algumas imagens, ó, estão vendo? Que mostram uma maneira de comunicação. Além destas imagens, existem outros recursos que também auxiliam na comunicação. Neste momento, o quarto ano vai pegar o livro de português lá na página 66. Então, nós vamos abrir o livro lá na página 66, o livro de língua portuguesa do quarto ano. E lá nós temos a atividade número 5. Já encontraram? Procurem lá, atividade 5 de língua portuguesa. Nesta atividade, ó, agora o quarto ano realiza no livro e o quinto ano acompanha aqui na TV. Vamos realizar comigo? Olha só. É comum que os textos que circulam em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas apresentem uma linguagem própria, né? Um dos recursos mais utilizados na internet são os símbolos chamados emoticons. Observe alguns desses emoticons e leia o sentimento ou o gesto que eles expressam. Vejam, vocês já viram esses emoticons aqui na internet? Já utilizaram na hora de usar uma comunicação? Veja, ó, 2 pontos, um tracinho e um parênteses aberto. Ou ponto e vírgula, um tracinho e a letra P. Essa combinação de caracteres, elas formam os emoticons. Quando eu utilizo lá na minha conversa, por exemplo, 2 pontos, um tracinho e um parêntese aberto, eu tenho um sentimento do quê? De tristeza, de decepção. Veja como parece uma carinha triste mesmo. Então é uma maneira de eu estabelecer uma comunicação, né? Eu estou mostrando que eu fiquei triste. Por exemplo, se alguém me manda mensagem e diz assim: professor, não fiz a tarefa porque estou doente, estou no hospital. Eu posso responder a mensagem com esse emoticon, dizendo que eu fiquei triste, porque eu gostaria muito que o aluno estivesse bem, né, bem de saúde para fazer a atividade. Então, esse emoticon traz esse sentimento de tristeza, de decepção. Nós temos esse outro aqui, ó, que mostra uma piscadinha, né, mostrando a língua. Nós temos o de surpresa, espanto. Temos também o de sorriso, alegria. Olha, veja que a letra D dá a impressão de um bonequinho com a boca aberta. Então, significa que ele está alegre, sorrindo, né? Temos o coração, amor. O coração, amor, existe um outro também que é bem conhecido, que é o S2, né? Se você usar o S e o 2, parece que ele forma um coraçãozinho, né? Nós temos lá, ó, as barrinhas com a letra O dentro, né? Que significam os braços levantados, uma comemoração. Então, vejam só, existem várias maneiras de nós comunicarmos através de caracteres dentro da internet. Então, a linguagem, ela vai se transformando, ela vai se adaptando à realidade que nós temos. Vejam os questionamentos que o livro didático traz. Ó, o que os emoticons usados em textos escritos expressam? O que eles expressam? Expressam sentimentos, expressam gestos, né? Expressam reações. Letra B. Você conhece algum outro emoticon? Se conhecer, faça o desenho dele e escreva o sentimento que ele expressa. Nesse momento, você pode registrar aqui no livro, você pode fazer, mandar uma mensagem para alguém utilizando esse emoticon e mandar para a gente, por exemplo, a imagem dos emoticons que você costuma utilizar. Enfim, aqui você pode responder essa questão de várias maneiras, tá? Na letra C, você já usou ou costuma usar emoticons como estes do quadro? Se sim, em qual situação, né? Conte para os colegas. Então, pode registrar para a gente. Ou você pode, o quarto ano pode escrever ao lado do livro os emoticons que vocês costumam utilizar, ou usar numa conversa e mandar para a gente, né? Ou usar só os emoticons e mandar o print aqui para a gente, tá bom? Na página 67, nós temos a atividade número 6. Reparem lá comigo, ó. Nos blogs, geralmente há um espaço reservado para escrever comentários sobre o texto publicado.
Leia estes comentários feitos no post do relato na viagem de Juju. Vejam só, gente, aqui não só nos blogs, nós temos, por exemplo, o Facebook, você posta uma foto, você posta um texto, você posta alguma coisa, as pessoas podem comentar embaixo. Então vamos ver como que essas pessoas comentaram aqui, ó. O primeiro cidadão comentou o seguinte, ó: valeu pelas dicas, você escreve muito bem, beijos. E aí a pessoa respondeu, obrigada. Vejam comigo, gente, olha como que ele escreveu valeu. Ele abreviou a palavra, né? Você, ó, usou só duas letrinhas, o V e o C, né? Muito, beijos. Então vejam que há uma maneira informal de nos comunicarmos pela internet. Olhem lá, questão letra A. No primeiro comentário, algumas palavras estão abreviadas. Escreva estas abreviaturas ao lado dos significados correspondentes. Muito. Como é que está escrito muito aqui no nosso comentário lá na internet? Nós abreviamos, usamos uma abreviatura. Quando nós tiramos algumas letras, nós dizemos que nós abreviamos uma palavra. Então, muito foi escrito como MTO. Valeu. Como que foi escrito valeu? VLW, olha lá, ó. Valeu pelas dicas. Beijos. Como que a gente costuma escrever beijos na internet? BJS. E você? VC. Muito bem. Essa atividade super tranquila, né? Por que você acha que as pessoas costumam abreviar as palavras quando se comunicam pela internet? Por que você acha que quando a gente está escrevendo um texto, por exemplo, geralmente a gente escreve essas palavras de maneira correta, da maneira correta, né? Muito, valeu, beijos, você. Por que na internet a gente costuma abreviar? Porque quando a gente está digitando, geralmente a gente quer mandar a mensagem rápido, né? E esse movimento de mandar a mensagem o mais rápido possível, nós acabamos abreviando as palavras. E a questão número 7, olha só. O uso de abreviaturas é um recurso comum na linguagem usada na internet, principalmente em mensagens. Veja o quadro com outras abreviaturas. Então, aqui nesse quadro que tem lá no livro, nós temos várias abreviaturas. Ó, nós temos quando, QDO, tudo, TD, mesmo, MSM, KD, a gente usa a letra K e a letra D. Então, nós temos várias formas de abreviar as palavras, né? Para mandar um pouco mais rápido, a gente acaba abreviando, né? Na opinião de vocês aí de casa, o uso da abreviatura e dos emoticons é adequado em todas as situações de comunicação escrita? Vocês acham que eu posso utilizar essas abreviaturas aqui em todos os... por exemplo, se eu vou realizar uma prova, né? Vocês estão realizando as provas aí essa semana, né? As provas do segundo trimestre. Vocês acham que essas abreviações podem ser escritas, por exemplo, na hora de uma produção de texto, na hora de um discurso, na hora de encaminhar uma carta? Você acha que estas abreviações, elas podem ser utilizadas também nesse meio de comunicação? Provavelmente não. A resposta de vocês será não. Por quê? Porque são meios de comunicação formal e na formalidade as abreviações não são utilizadas, né? Nós utilizamos as abreviações mais na comunicação informal. Então, geralmente, estas abreviações aqui, nas situações regulares de uso formal da língua, nós não utilizamos. Vocês também têm uma tarefinha que vocês receberam lá da escola que o professor preparou e encaminhou para todas as escolas. As atividades são diferentes para o 4º e o 5º ano. A aula desta segunda-feira tem um exercício para o 4º ano e um para o 5º ano, que é o exercício 1 da atividade. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Lá na tarefa do 4º ano, a atividade é essa daqui, ó, que diz o seguinte. Você costuma usar o internetês? É comum utilizarmos a linguagem informal nas conversas estabelecidas em redes sociais. Veja a abreviação de algumas palavras utilizadas comumente nesse tipo de comunicação. Então, tem um quadro com várias palavras abreviadas que a gente costuma utilizar na conversa informal. Nas linhas aqui ao lado, ó, vocês vão escrever essas palavras que foram abreviadas na forma padrão da língua. Então, por exemplo, a palavra B, aqui, ó, que foi abreviada, BLZ,
Qual é o significado dessa palavra? Escreve na primeira linha. Brinks. O que será que significa essa abreviação ou esse termo da internet? Nós vamos escrever na segunda linha. Então, ao total, são 7 abreviações que vocês vão registrar, tá bom? Atividade tranquilinha para o 4º ano. Vamos ver para o 5º ano. Para o 5º ano, o professor colocou a mesma conversa do Rick com o Betão, tudo bem? Então, lá na conversa que nós utilizamos da internet do Rick e do Betão, o 5º ano vai fazer o seguinte, vai transcrever esta conversa em forma de diálogo, tá? Nas linhas aqui do lado, lá da atividade, só que tirando essas gírias, tirando as abreviações, deixando as palavras na sua formatação correta, tudo bem? Então, em vez de você escrever lá, oi Betão, beleza meu irmão? Nós vamos escrever oi ou olá, né? Betão, beleza, olha como que escreve beleza, né? Ou tudo bem, meu irmão? Então, nós vamos reescrever este diálogo, tudo bem? Atividade simples, hoje vocês fazem a atividade 1, tanto o 4º ano quanto o 5º ano, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades, não deixem acumular, qualquer dúvida, consultem os seus professores, tudo bem? Um abração e até quarta-feira que vem, que nós temos mais e mais atividades para realizar, tudo bem? Uma boa aula para vocês e uma boa semana. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E hoje, o que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula? Vamos aí olhar o objetivo da nossa aula? Hoje nós vamos comparar frações para determinar sua grandeza utilizando a reta numérica fracionária. Muito bem, então hoje nós vamos de novo falar de frações. E novamente a gente vai precisar das nossas réguas de frações. Lembra a régua de frações que a gente fez lá? Então essa régua de frações aqui a gente vai usar de novo, tá bom? Então deixa ela aí do teu ladinho, que daqui a pouquinho a gente vai usar ela, beleza? Muito bem, então para a gente iniciar a nossa aula, a professora trouxe uma situação. Vamos ver qual é a situação que a professora trouxe aí para nós resolvermos? Vamos lá? Para a gente pensar um pouquinho, nós temos aí 3 crianças, né? A Mariana, o Lucas e o Luiz. Cada um deles falou que ia beber um tanto de leite ali, ó, né? Ficticiamente falando, claro, né? A gente não tá falando que todo mundo bebe aquele tanto de leite, mas para a gente ilustrar a ideia, a gente trouxe aqui aquelas situações. A pergunta é quem vai beber mais leite. Para descobrir quem vai beber mais leite, nós vamos precisar olhar as frações de cada um deles. A Mariana disse que vai beber 3/4 do copo de leite. Então, do copo, 3/4 de leite. O Lucas, 2/5 do copo de leite. O Luiz, 3/6 do copo de leite. E aí, quem é que bebeu mais? Como que a gente vai saber para resolver esse problema? Então, vamos lá. O primeiro, que era a Mariana, era 3/4. Lembram lá? 3/4. Vamos escrever aqui 3/4 para a Mariana. Então, o M de Mariana. O Lucas bebeu quanto? Vocês lembram lá? Vamos dar uma olhadinha de novo no problema, a gente lembrar? O que o Lucas bebeu? 2/5. Então, vamos lá. 2/5 para o Lucas. L de Lucas, né? L-U, né? Lucas. E o Luiz, quanto era do Luiz? 3/6. Vamos lá, então. 3/6 para o Luiz. Então, olha como é que a professora registrou as frações aqui, tá? Então, 3/4 Mariana, 2/5 o Lucas, 3/6 o Luiz. E agora, como é que eu vou descobrir, professora, qual é a maior fração? Vamos olhar nas nossas réguas, para isso que elas servem. Vamos pegar as réguas dos quartos. Qual é a régua dos quartos? Aquela que tem lá 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, né? Então tá aqui, ó, na mesa aparecendo para vocês, né? A réguinha dos quartos. O Luiz ficou dos quintos, então vamos pegar as réguas dos quintos lá, porque nós vamos ter que comparar, né, o quinto do Luiz no lugar do Lucas. E o Luiz, 3/6, vamos pegar a reguinha dos cestos. Então, vamos pôr uma abaixo da outra, bem certinho na distância, né, de cada uma, porque a medida tem que ser exatamente a mesma para todas as nossas frações. Então, tá aí. Agora vamos olhar aqui de novo, bem pertinho com a professora, né? Então vejam lá.
Quanto era a da Mariana? 3/4. Então, aqui, ó, 1/4, 2/4, 3/4. Então, nós vamos parar nesse risquinho aqui, ó, porque aqui termina o 3/4. Olha o que a professora vai fazer e vai ensinar vocês a fazerem também. A gente não vai recortar, porque se a gente recortar, a gente pode perder as pecinhas. Então, a gente vai dobrar, tá? Ó, nós vamos dobrar aonde parou. Parou aonde? Nos 3/4. Então, ó, começa aqui bem no começo, ficar bem rentezinho aqui, ó, não pode ficar maior nem menor, tá? 3/4 aí foi o tamanho da fração da Mariana. 2/5 do Lucas. 1, 2. Então, parou aqui, ó, tá vendo? Parou na segunda, então vamos dobrar aqui o do Lucas, para que você possa ver o tamanho dos 2/5. Então, só um pouquinho, deixa a professora terminar de fazer a dobra aqui, para vocês poderem enxergar melhor em casa. Ó, 2/5 Lucas. 3/6 o Luiz. 1, 2, 3. Terminou aqui, que é o final do 3/6. Então, a gente vai dobrar aqui também a fração dos sextos, que era do Luiz, e vai colocar do ladinho para comparar. Olha lá, a gente comparou agora as 3 frações, tá? Vou pôr um pouquinho mais para baixo para vocês poderem visualizar melhor. Nós temos a da Mariana, Lucas, Luiz. Qual dos 3 bebeu mais leite? Isto mesmo, foi a Mariana, porque olha aqui, ó, nós temos a maior fração da Mariana. Ela bebeu mais leite do que os outros 2 colegas, ok? Muito bem, então veja, o que a gente fez aqui? A gente fez comparações, a gente comparou as frações para estabelecer qual era a maior e qual era a menor. Mas a gente pode usar também um outro recurso para fazer comparações entre as frações, que é o recurso da reta fracionária, reta numérica fracionária. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos só tirar aqui do ladinho agora as frações que a gente já usou, dos 3 coleguinhas, né? Muito bem, nós já explicamos aqui, então não vai... A professora vai fazer aqui algo seguinte, nós vamos pegar, nessa folha branca que a professora colocou aqui, a professora vai fazer uma reta do tamanho do nosso inteiro, tá? Você pode pegar o inteiro e fazer no teu caderno. Pega aquele número 1 inteiro que tinha lá, né, no nosso material, e a professora vai fazer uma reta desse tamanho aqui. Então, eu vou usar a minha régua, tá? Então, por isso que eu vou precisar da régua para montar essa reta desse tamanho aqui. Então, eu vou marcar o pontinho que vai começar aqui, para ficar bem bonitinho, não posso errar, senão depois na hora que ele for fazer as outras frações sai erradinho. Opa, isso. E um pontinho aqui, muito bem. Então agora a professora vai unir os 2 pontinhos do tamanho da reta do inteiro que nós temos aí no nosso material das réguas fracionárias, tá? Muito bem. Então aqui é o inteiro, tá? A professora vai colocar, como toda reta, ela tem que ter números, né? Então, todas as frações que a gente vai trabalhar, elas são menores que o inteiro, tá bom? São menores que esse inteiro. Então, o inteiro, que é desse tamanho que a professora está mostrando para vocês, todas as outras vão ser menores. Então, esse intervalo aqui é o intervalo que a gente vai precisar trabalhar. Se todas as frações são menores que o inteiro, quer dizer que elas estão no intervalo entre o 0 e o 1. Isso mesmo. Então, na reta, a gente vai fazer agora, ó. Vai colocar aqui no início o 0, porque é o começo, né, a origem. E aqui a gente vai colocar, né, eu vou colocar para o lado de cá, o 1, tá? Então, entre o 0 e o 1, nós temos esse tamanho aqui. Beleza? Muito bem. Agora você vai precisar dos teus lápis de cor, porque a gente vai usar coloridos aqui para a gente indicar as frações nessa reta, tá bom? Então aqui a professora tem umas canetinhas, você pode pegar caneta colorida, lápis de cor, o que você tiver aí na sua mão. Vamos fazer assim, agora a gente vai pegar a fração do meio, né? Você tem lá na tua régua a fração do meio, tá? Coloca ela sobre, né, aqui embaixo da nossa reta, ó. Opa, tá? Ó, ela ficou bem embaixo. Estão vendo que apareceu esse risquinho preto? Então, esse risquinho preto aqui é a metade. Eu vou fazer um pinguinho, vou fazer de cor amarela aqui, ó, tá?
vou fazer de amarelo aqui um tracinho para representar o meio. Então agora eu tiro a régua e aqui eu vou fazer um tracinho bem forte amarelo, tá? Então lá tá o meio. E eu vou escrever que essa fração que eu coloquei aí é 1/2, tá? Então vamos lá. A professora vai escrever de preto aqui, ó. Já mostro para vocês. 1/2. Olhando? Então tá. Então daqui até aqui o inteiro. Aqui é metade. O meio fica nessa posição. Agora nós vamos pegar outra caneta de qualquer cor ou qualquer lápis de cor. Vamos marcar agora os quartos. Pega lá os quartos. Então o tamanho dos quartos, ok? Põe, igual a gente fez com o do meio, a gente vai fazer dos quartos. Vamos colocar ele aqui, segurar firme e marcar todos os pontinhos onde aparecer a dobra dos quartos. Então vamos lá. Um pontinho aqui que apareceu, a primeira. Aí a segunda é justamente junto com a do meio, então eu não vou pôr duas pontinhas ali, vou pôr aqui o outro aqui, tá? Então, ó, eu fiz de verde. Então, ó, aqui e aqui, os quartos. Quantos quartos eu vou ter aqui, ó? Um só, porque eu tenho só o primeiro. Então, aqui nesse primeiro ponto é 1/4. Então, eu vou escrever lá, vamos virar aqui a folha de novo para a professora poder escrever. Então, eu vou escrever 1/4. Muito bem, olha lá. Ficou 1/4 ali naquele pontinho, beleza? Agora aqui no meio seria o segundo quarto, ou seja, 2/4. Então, vou fazer 2/4. Olha como é que a professora registrou. Ok? Agora, nesse terceiro, 3/4. Ok, olha como é que ficou o registro dos quartos aqui da professora, que a professora fez de verde. Deu para ver? Ótimo. Agora, nós vamos pegar outra cor. Vamos pegar a cor... Deixa eu ver, já foi verde e amarelo, vou pegar o vermelho. O vermelho, a professora vai fazer o tamanho do... Deixa eu ver qual que é a professora... Dos terços. Cadê os terços? Terços. O tamanho dos terços aqui. Tá? Então, ó, vamos colocar o tamanho dos terços aqui na nossa reta, né? Daquele jeito que a gente sempre já mostrou para vocês das outras duas, e vai marcar os pontinhos dos terços de vermelho. Então, vamos marcar aqui. 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 Ok? Marcamos os dois pontinhos, tiramos e vamos marcar mais forte. Colocar o lugar deles e vamos escrever 1/3. 1/3 é aqui no começo, né? Ó, no começo 1/3. Aqui vai ser o segundo terço, então 2/3. 2/3. Olha como é que ficou lá o registro da professora. Tá? 1/3, 2/3. Aqui no final sempre vai ser o inteiro, ou seja, o 3/3, o 2/2, os 4/4, né? Então eu poderia ter registrado aqui também. Vamos fazer isso agora? Então olha como é que vai ser. No inteiro aqui, o registro do terço vai ser 3/3, que é vermelho, a professora fez de vermelho. Vamos pegar o verde, que era dos quartos, e vamos colocar 4/4. E o preto, que era dos meios, e vou colocar 2/2. Olha como é que fica aqui, ó, no inteiro o registro das frações, tá? Quando eu tenho a fração inteira, eu tenho, lembra que a professora já falou para vocês, numerador e denominador iguais? Ó, né, na pontinha ali, 2/2, 3/3, 4/4, ok? Muito bem. Então agora nós vamos pegar outra cor, que é o laranjado aqui, e vamos fazer agora os quintos. Cadê aqui os dos quintos? Então, vamos lá, vamos colocar a reguinha dos quintos sobre a reta, tá? Sobre a nossa reta, e vamos marcar os pontinhos dos quintos. 1, 2, 3, 4 e lá no inteiro os quintos.
tá? Então vamos marcar lá 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e aqui por último 5/5. Então vamos só fazer a marquinha mais forte aqui para chegarmos e marcar os números. Então 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e lá no inteiro os 5/5. Então veja como é que ficou a nossa reta marcada, né? Desde o 0 até o 1 nas frações. Beleza? Ótimo. Então agora vamos pegar mais uma cor só para a gente terminar aqui. Você vai pegar agora o azul, né? O azul não foi ainda. E vamos pegar os décimos. Os décimos, né? Vamos pôr os décimos aqui em cima da nossa reta e vamos marcar os décimos. 1, tá aí junto com 1/5, né? Tem aqui os 2 décimos, tá aí aqui os 3 décimos, os 4 décimos juntos com os 2/5, os 5 décimos junto com o meio, aí os 6 décimos juntos com os 3/5. Agora na continuidade, marcando aqui mais um aqui junto com o outro e aqui por último, o último pontinho. Marcamos. Agora vamos escrever os números fracionários dos décimos, tá? 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos e 10 décimos. Então olha como é que ficou o registro da régua até os décimos que a professora já fez. Vamos olhar de pertinho? Isso. Então olha aí. Todas as frações aparecendo, né, no intervalo do 0 até o 1. Ok? Muito bem. Então agora a gente vai olhar para essas frações e perceber a grandeza delas, né? Então deixa a professora guardar aqui as canetas coloridas. Vamos lá. Olha aqui para as nossas marcações aqui na reta fracionária. Todas do 0 até o número 1, que a gente usou aqui na nossa reta, tá? Vamos observar aqui? Vai aparecer aí para vocês logo logo. Então tá lá, do 0 até o 1. Se eu pegar uma fração qualquer, por exemplo, eu quero dizer para vocês assim, me achem na reta aí qual é a maior fração que vocês estão enxergando fora o inteiro, tá? Sem levar em consideração o inteiro. Qual é a maior fração que aparece para vocês na reta? Isso, 9 décimos, porque ela está mais perto do inteiro. Então, 9 décimos é maior que todas as outras que estão aqui. Agora eu pergunto, 3 quartos é maior ou menor que 2 terços? 3 quartos, 2 terços. Primeiro, vamos achar as duas frações. 3 quartos, 2 terços. Então, 2 terços é esse, 3 quartos é esse aqui. Quem é maior, 2 terços ou 3 quartos? Isso, 3 quartos, porque 3 quartos está mais perto do inteiro, né? Porque ele está mais próximo de chegar no inteiro, então ele é maior que os 2 terços. Então, observaram que na reta a gente consegue observar a grandeza da fração? Quem está mais perto do inteiro, ou seja, do 1, é a maior fração. Sempre vai ser assim, né? Porque ela vai se aproximando do inteiro. E sempre que tiver o inteiro vai ser, né, 10 décimos, 5 quintos, 2 meios e assim sucessivamente. Beleza? Muito bem. Então aqui a gente aprendeu a marcar os pontos na reta. Agora a gente vai usar esse conhecimento para fazer aqui uma atividade que a professora trouxe para vocês. Então eu vou guardar aqui do ladinho a nossa tabela, né, a nossa reta, quer dizer, e vamos pegar aqui, ó, as nossas réguas ainda precisam estar conosco. E essa brincadeira que a gente vai fazer, você pode fazer em casa com o seu irmão, com a sua irmã, com o papai, com a mamãe, com quem vocês quiserem. O que a gente vai precisar?
2 carrinhos quaisquer aí, né? Vocês com certeza devem ter 2 carrinhos. Se não tiver carrinho, pode ser 2 tampinhas, 2 objetos que sirvam de marcadores para nossa corrida, que a gente vai brincar de corrida das frações. Dentro dessa corrida das frações, a gente vai precisar de uma pista, né? De uma pista. Então a professora improvisou aqui agora uma pista amarela e nós vamos ter, né? Chegada, lá no final a chegada, vai ser no final mesmo, eu vou colocar ali no final a chegada. Então, ó, aqui é a chegada e aqui é a largada, ok? Então, olha como é que ficou a nossa pista aí, né? A largada, iniciando aqui no começo da nossa faixa amarela e lá no final, né? Quando a gente atravessar lá as bandeiras quadriculadas, é a chegada, tá bom? Então essa é a nossa pista. E os nossos 2 carrinhos vão ficar aqui, ó, né? Dispostos aqui na largada, ok? Então vai ficar assim. E como que vai ser, professora? Bem, pra gente brincar com esse jogo, a gente tem que ter uma regra, né? Todo jogo tem uma regra. Vamos conhecer as regras do nosso jogo? Vamos lá? Corrida das frações. Então lá nós temos possibilidade de jogar de 2 a 4, de 2 a 4 pessoas, tá? Material, então tá ali os marcadores para serem os carrinhos, 2 dados, né, que a gente vai usar um para numerador, o outro para denominador, as 2 réguas fracionárias, né, que você tem lá, as reguinhas que a gente confeccionou, e uma pista improvisada, você pode usar em qualquer, não precisa ter esse pano amarelo que a professora trouxe aqui, pode ser inclusive na própria mesa ou no próprio chão da sala de vocês, não tem problema. Como que a gente vai jogar? Cada jogador, na sua vez, lança os 2 dados. Um dos dados vai ser o numerador, o outro vai ser o denominador, né? E a gente vai observar, né, quando a gente for trabalhar, né, jogar os dados, a gente vai ver lá que um deles, a parte que está virada para cima, vai representar, então, a fração obtida no lançamento do dado. Então, veja lá. Eu vou jogar um dado e outro dado e vai, por exemplo, sair o número 2 e 5. O 2 e 5 significa que é 2 quintos, porque o 2 vai ser numerador e o 5 vai ser denominador. Aí a gente vai pegar as réguas da fração dos quintos para trabalhar para que o carrinho possa andar, tá bom? Então isso aqui a gente vai aprender agora na prática. Então olha aqui para a professora agora, né? Os 2 dados, eu tirei ele lá do potinho para a gente poder fazer o jogo primeiro de um, depois do outro, tá? Começa, tira aí para o ímpar para ver quem vai começar, se tiver só de 2 em 2, ou se tiver de mais gente, aí faz uma escolha para quem vai começar. E aí, o primeiro dado a ser lançado é o numerador, ou seja, quantas partes do inteiro eu quero. E o segundo dado é o denominador, ou seja, quantas partes o todo for dividido. Como o dado tem de 1 a 6, de 1 a 6, a gente vai usar o meio, né? O meio, o meio, o terço, cadê o terço? Tá aqui o terço, o quarto, o quinto e o sexto. Quando a gente tirar 1 no denominador, por exemplo, quando você for lançar lá e tiver 1 no denominador, a gente vai usar ele como um coringa, tá? A gente pode escolher entre as nossas réguas qual que a gente vai querer usar. Sempre que no denominador sair o número 1, porque a gente não tem denominador aqui agora de 1, tá? A gente vai trabalhar só com o denominador 2, 3, 4, 5 e 6. Se o 1 cair no denominador, a gente escolhe daí qual é o tamanho que a gente quer para o carrinho andar. Vai ser um coringa, beleza? Então vamos lá, primeiro carrinho que vai ser largar vai ser o nosso carrinho que está aqui, ó, né? Mais próximo da professora. O segundo carrinho largar vai ser aquele lá. Então vamos lá, primeiro carrinho com o primeiro dado lançado. Numerador 3. Então 3 significa que eu vou pegar 3 partes de algum das minhas frações que eu tenho aqui. Vamos ver o denominador. 1. Lembra o que aconteceu? Quando cair 1 no denominador, a gente vai ter possibilidade de escolher. Então eu vou escolher 3 meios. Como assim, professor, 3 meios? Eu só tenho 2 meios aqui, mas olha o que a professora vai fazer, ó. 1 meio, 2 meios. Vai estar aqui, né? Então eu vou marcar o meu dedinho aqui e vou puxar de novo a reguinha e vou pôr ali no cantinho onde parou.
e vou trabalhar com mais metade aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3 metades. Então, o meu carrinho vai andar e vai parar aqui. Então, olha quanto que o meu carrinho já andou. Observaram? Já foi bastante. O segundo carrinho ainda está aqui na ponta da largada. Vamos lançar o dado para o segundo carrinho agora. Numerador primeiro. Numerador 2. Denominador. Qual é o denominador? 1 de novo, olha lá, ó. Que sorte esses nossos carrinhos podem escolher. Então, eu vou pegar 2 partes de qualquer uma das frações que eu queira. Então, já que o meu primeiro pegou metade, eu vou pegar metade também, né? Vai ficar 2 metades. Então, 2 metades. Por que será que eu peguei também metade? Para que eu possa me aproximar mais perto do outro carro. Então, olha aqui como é que ele ficou. Eu andei 2 metades, né? Ó, tirei a corna para ele andar 2 metades. Opa, vou para cá. Beleza? Agora, vamos lançar de novo para esse carrinho. Numerador 3, denominador 6, 3 cestos. Vamos pegar os cestos, vamos pôr aqui, ó, na pontinha do carrinho, ó, bem na pontinha, vou trazer mais para cá para vocês poderem enxergar bem, ó. Tá vendo aqui, ó, bem na pontinha onde o carrinho parou, eu vou colocar a marca do cesto, eu vou andar 3 para frente, então eu vou contar, ó. Deixa eu pegar desde o comecinho aqui, opa, 3 cestos. Então, vamos começar a contar a partir do nosso limite da frente do carrinho. 1, 2, 3. Ele vai parar aqui, ó, no limite do 3 cestos. Pronto, parou. Agora vamos devolver os cestos. Vamos pegar agora os dados e lançar o numerador para o outro. Numerador 3, denominador 2. 3 metades, né? Porque o denominador é de 2, então 3 metades. Vamos pegar de novo lá na pontinha, nós temos que pegar bem na pontinha da frente do carro aqui e andar com ele 2 metades. Quantas metades são? 3. Então, vou pôr mais uma lá. Nossa, tá quase chegando, né? O carrinho número 2 tá quase chegando no final. Agora, vamos de novo lançar os dados. Lançamos o primeiro dado do numerador, 6, e o denominador, 4, 6 quartos. Nossa, professora, mas eu também só tenho 4 quartos, mas lembra que a professora já falou para vocês que a gente vai aumentando e colocando mais? 6 quartos. Opa, ó, o que vai acontecer só com os 4 quartos? Olha ali, ó, observe lá na reta da professora. O que vai acontecer aqui? O carrinho número 1 já vai ganhar, então a gente não vai precisar nem pôr a outra parte, porque ele já venceu a corrida e saiu da nossa pista. Então, o carrinho número 1 foi aquele que venceu a nossa pista da corrida das frações. Gostaram? Então, veja, vocês podem reproduzir esse jogo aí na sua casa. Lembrando que a professora colocou aqui esse pano amarelo, né? Pra gente poder fazer uma pista pequena, porque a gente não tem aqui muito tempo para jogar. Mas você aí na sua casa pode, de repente, delimitar. Ah, vamos aqui, ó, da nossa parede até a outra parede. Quem chega primeiro, mostrando, né, as pistas lá. E você vai sempre usar nas réguas que você fez, as réguas do meio, do terço, do quarto, do quinto e do sexto. Lembra que quando sair número 1 no dado, o que acontece? Ele vai ser um coringa, ou seja, a gente vai poder escolher. E é claro que quando a gente faz escolhas, igual a professora fez aqui, a escolha geralmente da fração que tem maior, ou melhor, menor denominador, é aquela que me leva mais longe, porque ela é um tamanho maior que as outras. Não é verdade? Muito bem. Então agora a gente vai problematizar o nosso jogo. Vamos ver aí na telinha que vai aparecer uns problemas para a gente resolver? Vamos lá. Primeiro problema. Lucas e Pedro estão jogando corrida das frações. Lucas começou com a fração 1/5 e Pedro com a fração 2/6. Quem andou mais longe? Então vamos lá de novo, né? O Lucas começou com 1/5, o Pedro 2/6. Então vamos pegar lá 1/5 e 2/6 do nosso material aqui, ó. Vamos olhar lá. Vamos pegar 1/5. Só esse quinto que eu quero aqui, 1/5 e 2/6. Vamos pegar os 2/6 dobrando aqui
para a gente poder comparar aqui 1/5 com 2/6. Opa, deixa a professora pegar as duas mãos para dobrar, só um pouquinho. Isso, então eu vou comparar aqui, ó. 1/5 e 2/6, só a parte pintada. A professora vai segurar aqui um pouquinho para não levantar, tá? Então veja lá, 1/5, 2/6. 1/5 e 2/6, quem é que andou mais longe? Isso, quem pegou os 2/6. Muito bem, porque ele andou mais que aquele que pegou 1/5. Muito bem. Agora vamos lá. Qual que é o próximo problema? Em uma jogada, os dados de Lucas mostraram os números 3 e 4 e os do Pedro mostraram 5 e 6. Quais foram as frações que cada um deles obteve? Então vamos ver aqui, ó. A professora vai pegar aqui o quadro para a gente registrar essa informação que está aparecendo aí para nós. Então na jogada lá dos meninos, 3 e 4 apareceu para 1, então a gente vai dizer aqui que 3/4 foi um deles, né? Um deles, que pode ser tanto o Lucas quanto o Pedro. E, não, na verdade aqui foi o Lucas. E o Pedro 5 e 6. Então o Pedro 5/6. Olha lá. 5/6, né? A fração do Pedro. Então essa é a fração do Lucas, essa é a fração do Pedro. Muito bem. Agora o terceiro problema. Vamos ver o terceiro problema? Lucas está a 1/3 da chegada e Pedro está a 2/6. 1/3 Lucas, 2/6 o Pedro. Quem está mais próximo de vencer e conseguir os números que precisa? Então vamos pegar lá 1/3 e os 2/6. 1/3. Então a professora vai colocar aqui sobre a mesa, porque aparecer amarelo em cima do amarelo quase não aparece, né? E os sextos. Quantos sextos eram? 2/6. Então vamos lá. 2/6 e 1/3. Vamos dobrar aqui para pegar 1/3 apenas. Então vejam lá. O carrinho de 1 está a 1. Vou fazer assim para vocês poderem enxergar os números. O carrinho de 1 está a 1/3 e o do outro está a 2/6 de chegar. Olha as duas frações. Quem que vai chegar por primeiro? Ah, professora, não vai dar para saber porque empatou, ó, né? As duas frações aí são frações equivalentes, ou seja, elas valem o mesmo tamanho. Então, no último caso, a pergunta é quem que vai conseguir por primeiro? Aí depende, né? Porque os dois estão na mesma na mesma situação, né? No caso ali, quem está mais próximo de vencer pode ser tanto o Lucas quanto o Pedro, porque os dois estão na mesma quantidade de fração, né? Para chegar na chegada no final da corrida. Ok? Muito bem. Aí nós estamos chegando quase ao final da nossa aula. Será que a gente está atingindo o objetivo? Acho que sim, né? Qual era mesmo o objetivo da nossa aula? Vocês lembram? Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula? Comparar frações para determinar sua grandeza utilizando a reta numérica fracionária. Então, a gente conseguiu fazer isso, né? Nós usamos a régua fracionária para fazer a reta numérica, depois a gente usou as réguas fracionárias aqui para fazer a reta dos números da chegada da corrida das frações com os carrinhos, e aí a gente conseguiu compreender, na comparação das réguas, né, e usando a reta também, qual era a fração maior ou a fração menor. Então, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da aula. Bem, mas para você ficar craque, a gente vai precisar do quê? Da tarefa. Vamos ver a tarefa? Então, a tarefa diz assim, ó. Em certa distância, 2 corredores pararam para descansar devido à prova de corrida que participavam. O primeiro corredor, ou melhor, o primeiro percorreu 4/6 do percurso quando parou. E o segundo, 3/5 do percurso. Usando uma reta fracionária, mostre a posição que cada um parou e responda quem está mais perto do fim da prova e por quê. E no número 2, coloque as frações abaixo em ordem crescente, né? Se necessitar, pode usar as réguas fracionárias para te ajudar a colocar essas frações aí na ordem crescente, ou seja, da menor fração para maior, tá? Agora a gente vai usar
lá, ou começar usando a menorzinha, de todas elas, e qual que é a menor, e depois lá por último a maior. Ok? Então ficou aí a tarefinha para vocês exercitarem, para ficarem bem 10 nesse conteúdo, né? Nessa nossa habilidade aqui de lidar com frações e comparar frações para ver qual é a maior, qual é a menor. E a gente vai ficar aí cada vez mais esperto em matemática, ok? A gente fica por aqui, meus amores. Fiquem com Deus, se cuidem e espero que vocês tenham gostado da nossa aula e, mais importante, aprendido. E até a próxima! Vem aí, Geografia. Bom dia, alunos! Tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas e eu, professora Evelyn Werneck, estou muito feliz em mais uma manhã poder estar aqui com vocês. Então, para iniciar nossa aula, como de costume, convido vocês a realizarem a leitura do nosso objetivo. Observem que é um objetivo bem extenso, então vou precisar da ajuda e da atenção de vocês. Vamos começar? Objetivo da aula: identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida. Então, vamos tentar compreender melhor nosso objetivo aqui. Vamos começar por órgãos do poder público. Eu sei que vocês tiveram uma aula ainda essa semana sobre os 3 poderes. Vamos recordar juntos aqui quais são eles mesmo? Então vamos lá, tem o poder que começa com a letra E. Qual que é mesmo? Executivo. Olha, parabéns para quem lembrou. Daí o outro poder, eles são 3. Qual que é o segundo? Começa com a letra L. Qual que é o que começa com a letra L? Legislativo. Ótimo, quem lembrou. E tá faltando um ainda com a letra J. Qual que é, será? O Judiciário. Então, Executivo, Legislativo, Judiciário são os 3 poderes lá que compõem os órgãos do poder público. Então, vocês já estudaram isso essa semana. E outra coisa que chama atenção no nosso objetivo é aqui embaixo, olha, melhoria da qualidade de vida. Então, ao longo da aula de hoje, nós vamos identificar de que maneira que esses órgãos do poder público podem atuar para melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, o tema da nossa aula é Gestão Pública da Qualidade de Vida. Gestão, esta palavra, qual será que é o significado de gestão? Gestão diz respeito à administração. Querem um exemplo? Pensem lá no gestor de uma empresa, diretor de uma empresa. Ou melhor, lembra lá da diretora da sua escola? Não esqueceu dela ainda, né? Como que é o nome da diretora da sua escola? Pensa nela lá. O que ela faz na escola? Ela não cuida da escola, não administra a escola inteira? Então, ela é uma gestora. Ela está lá cuidando da administração. Mas espera aí que eu tô sabendo que já tem gente com dúvida. Mas a gente mal começou a aula de hoje. Quem aí tá com dúvida? Ai, que delícia ter participação especial. Então vamos ver quem aí quer saber. Oi, meu nome é Nicole. Professora, a senhora disse que vamos estudar sobre gestão pública. O que é isso? Olha, Nicole prestando atenção na nossa aula aqui. Isso mesmo, Nicole. Então vamos descobrir o que é gestão pública. Gestão a gente já sabe que é relacionado à administração, né? Administrar. E gestão pública, o que será que é? Então, a pergunta da Nicole, né? O que é gestão pública? E aqui uma definição. O termo está relacionado ao papel de administrar os bens e patrimônios do Estado, seguindo leis específicas e em prol da sociedade. Então, agora já sabemos que gestão pública é administrar os patrimônios, né, e os bens do Estado. E será que esse administrador, esse gestor que assume esse papel, ele pode fazer o que ele bem entender? Não, está escrito aqui embaixo, olha, seguindo leis específicas em prol da sociedade. Ou seja, essas leis estão pensando lá no bem comum, pensando em toda a população. Muito bem, deu para entender aí, Nicole? Me conta. Ah, então gestão pública se refere ao cuidado com as coisas públicas, aquilo que pertence a todos nós. Eu também ouvi falar
e bens e patrimônios do Estado. O que são bens e patrimônios do Estado? Olha só, Nicole, tô gostando de ver, você tá toda assim antenada aqui na nossa aula. Então vamos começar lá pelos bens do Estado. Olhem essa imagem aqui. Esse livro é um livro muito importante para o nosso país. Nele está escrito assim: Constituição República Federativa do Brasil, 1988. Observem que tem ali até um desenho da bandeira do Brasil. Este livro contém várias leis que foram elaboradas para organizar, para criar um parâmetro na administração do nosso país. Também é conhecida como Constituição Federal, e o 1988 diz respeito ao ano que ela foi publicada. Então, na Constituição Federal, existem vários artigos com leis. Nós vamos ter atenção agora para o artigo 26, que vai explicar para nós o que são bens do Estado. Então, vamos ler lá. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados. Inciso 1º. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, aos decorrentes de obras da União. Então, aqui está falando sobre as águas. Inciso 2º. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Nesta parte, esse inciso ele está se referindo às ilhas oceânicas em específico. Inciso 3º. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. O inciso 3º já está falando sobre as ilhas que estão lá entre rios, entre lagos. E o inciso 4º, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Terras devolutas são terras que não são de particulares e também não estão sendo usadas pela União. Então, são consideradas terras devolutas. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção na nossa aula de hoje é que sempre que aparece a palavra Estado, ela está com letra maiúscula. Por quê? Esse Estado que nós estamos nos referindo aqui seria a União, a nação brasileira, certo? Não é o estado que nós vemos lá na geografia da divisão territorial. Por exemplo, aqui no sul, na região sul, temos o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul. Esses estados são divisões territoriais. Este estado com letra maiúscula diz respeito à nossa nação, tá? Então, observem bem isso. E agora a outra questão que a Nicole levantou ali é o que são os patrimônios, né? Então, os patrimônios, olha lá como que eles podem ser. Podem ser bens móveis e bens imóveis. Bens móveis são todos aqueles, o nome já está explicando pra gente, todos aqueles bens que eu consigo mover. Vamos pensar aí, ferramentas, utensílios pertencentes ao Estado, veículos, aeronaves, todos esses bens, eles são móveis. E bens imóveis são aqueles que eu não consigo tirar do lugar. Então, pensa aí na escola. Será que eu posso tirar a escola inteirinha do seu bairro e colocá-la em outro? Não posso, né? Vou acabar danificando o prédio, teria que tirar todo o encanamento, instalação elétrica, iria estragar, né? Não ia conseguir colocar ela tal qual como ela está em outro local. Então, por isso que ela é imóvel, eu não posso tirar ela de um lugar e pôr para outro. Então, esse é um exemplo de bens imóveis. Também são patrimônios, empresas, estabelecimentos, instalações, direitos, cotas que diz respeito a porcentagens, né, de lucros, outras formas de participação financeira do Estado. Um exemplo de empresa, a Petrobras, vocês já devem ter ouvido falar na Petrobras. Esse é um exemplo de empresa que pertence ao Estado. E também são patrimônios, bens adquiridos por conta de projetos. Então, quando o Estado desenvolve um projeto, adquire bens, fica pertencendo ao Estado. Mas, nossa, tem gente antenada aí, eu sei que tem mais dúvida vindo. Que bom ver vocês participando. Então, vamos escutar o que essa próxima colega quer perguntar. Oi, eu sou a Luana Rafael. Estava atenta aqui, professora, mas ainda estou com dúvidas. O que seriam esses bens?
Olha, Luana Rafaela, obrigada por estar participando aqui com a gente. Então vamos descobrir lá o que seriam esses bens, né? Quais são esses bens, será? Temos uma definição aqui para ficar mais claro para vocês. São os de uso comum do povo, que se destinam ao uso pelo próprio poder público para a prestação de serviços. Então, analisem ali no começo da frase. De uso comum do povo. Pensem lá, o que será que é de uso comum do povo? Aquilo que não é privado. Por exemplo, um exemplo de privado, a sua casa. A sua casa, será que todo mundo pode morar aí junto na sua casa? Pode bater alguém lá e falando, vem morar aqui? Não, a sua casa é um bem privado, é um bem da sua família. E bem comum, o que será que é bem comum? É o oposto, é aquele bem que pertence a todos, que todos podem participar. Por exemplo, a rua da sua casa, né? Se eu posso proibir alguém de passar na frente da minha casa lá na rua? Não posso, né? Porque aquele é um bem comum, todos têm direito de transitar por ali. Continuando aqui, também são os bens de uso pelo próprio poder público. Vamos pensar num exemplo aqui de um local que é utilizado pelo poder público para servir a população. A prefeitura, né? Olha, a prefeitura tem vários servidores trabalhando lá dentro e eles atendem às necessidades da população. Então, isso é um local que é público e é utilizado para atender a população. Deu para esclarecer? Eu trouxe para vocês, assim, com a contribuição, né? Esse é muito importante falar, com a contribuição de uns alunos muito queridos lá da Escola Ruth, trouxe para vocês alguns exemplos aqui para esclarecer. Então, vamos prestar atenção. Olá, meu nome é Ian e estudo na Escola Ruth Osman Rivas, do 5º ano lá, com a professora Andressa. Olha, aqui é minha escola. Por aqui já se passaram muitos alunos do nosso bairro e ainda vão passar muitos outros. Meu pai conta que ele e seus irmãos foram alunos da Escola Ruth. Meu nome é Kemi. Eu e minha família usamos muito a unidade de saúde ou postinho para consultar, ir ao dentista, tomar vacina ou até fazer curativos. Meu nome é Melissa. Olha a quadra de esporte aqui de 31 de março. Gosto muito de ir lá, jogar bola, andar de skate, ver, conversar com meus amigos, mas esse ano está difícil, não dá pra ir lá por causa do vírus. Esse é o CRAS, da 31 de março. Sempre quando eu passo aqui, tem gente na frente. Aí eu perguntei para a minha mãe. Minha mãe me disse que eles ajudam as pessoas que precisam. Eu achei ótima essa ideia. Oi, meu nome é Amanda. Esse projeto da coleta seletiva é muito bom. Eles ajudam a manter limpa a nossa cidade e ainda colabora com os trabalhadores do reciclado. Aqui em casa, eu e minha família separamos tudo que pode ser reciclado. Olá, galerinha do Vem Aprender. Tudo bem? O meu nome é Gabriela, estudo na Escola Ruth e a minha professora é a professora Andressa. Ai, eu amo brincar na água, tomar um banho gostoso e tomar uma água geladinha então. Ai, que delícia! Eu nem imagino como seria sem essa água limpinha aqui em casa. Oi, gente! Meu nome é Isabelle Borá. Eu estudo na Escola Ruth Osman Rivas. Então, esses dias ficamos sem energia elétrica aqui em casa, durante 1 hora mais ou menos. Eu e meus irmãos não sabíamos o que fazer. Sem TV, sem internet e sem banho quentinho. Queria saber como as pessoas fazem para viver sem energia elétrica. Ai, Isabelle, nem me fala numa coisa dessa. Imagina ficar sem luz, sem energia elétrica. Eu nem conseguiria estar aqui, ó, pertinho de vocês, juntinho de vocês nessa aula de hoje. Então, pessoal, vocês viram? Esses alunos são lá da Escola Ruth, lá da região 31 de março, e eles trouxeram ali vários locais, né, do bairro deles. E você aí de casa, você se identificou com algum local desse? Com algum patrimônio, algum bem desses que apareceram? Ou então, vamos pensar aí em alguns exemplos que não apareceram no vídeo. Eu tenho um exemplo para vocês. Olha lá, esse estúdio que nós estamos aqui na TV Educativa, ele é um bem imóvel do Estado, né? Porque eu não posso tirar o estúdio daqui, o prédio daqui em si eu não posso tirar. E agora vamos pensar em bens móveis que nós temos aqui. Vamos pensar, olha só, a TV. A TV, né, pertence aqui à TV Educativa
e ela é um bem móvel. Se precisar trocá-la de lugar, levá-la para uma outra sala, a gente consegue movimentar ela. E quais outros exemplos vocês têm aí na vila de vocês que não apareceram no vídeo dos colegas? Vamos pensar. A praça, o parquinho, a rua, que mais? Colégios estaduais, né? A universidade pública. Todos esses são exemplos de patrimônios e bens do Estado. Agora, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Estão vendo aqui o recadinho que está aparecendo? Está escrito lá, peguem suas atividades. Porque é o seguinte, esta semana vocês receberam uma atividade, certo? Lá que o responsável foi buscar na escola e eu acredito que já esteja aí com vocês. Então, quem não está com elas em mãos ainda, aproveita, vai rapidinho lá pegar enquanto eu vou explicando aqui o que a gente vai fazer. Nessa atividade de Ciências Humanas, vocês vão encontrar a atividade número 1, que tem um quadro parecido com esse meu aqui. Nesse quadro está escrito lá assim, questões, daí vai da letra A até a letra G, embaixo está escrito total, daí tem uma coluna dividindo correta e outra coluna errada. Então, nós vamos realizar essa atividade juntos. Se por algum motivo alguém não recebeu essa atividade, ainda não conseguiu coletar a atividade na escola, não tem problema. Pega o lápis, pega o caderno, borracha e vai fazendo lá. Com as linhas mesmo do caderno, você consegue montar esse quadro. Então vamos lá, enquanto isso eu vou me dirigir aqui à nossa bancada e você vai aí se organizando, certo? Eu tenho aqui um outro quadro que depois a gente vai usar para correção e é exatamente igual esse que vocês têm em casa, certo? Então, tem lá a letra A, B, C, D, E, F, G e total. Daí você faz um risco separando, escreve correta. Outro risco separando, escreve errada. E se organiza aí para fazer essa atividade junto comigo, tá bem? Deu tempo de se organizar? Deu tempo de encontrar a atividade? Atividade de Ciências Humanas, acharam lá? Então, vai ser da seguinte maneira, vocês têm aí as frases, né, escritas aí na atividade e eu também trouxe elas aqui. Então, eu vou fixar ela nesse quadro branco, vou fazer a leitura com vocês e vocês vão marcando se acham que está correta ou se está errada. Depois a gente faz a correção juntos para ver quem acertou, tá bem? Então, vou começar aqui com a primeira frase da nossa atividade, letra A. Vamos ver aqui. Letra A. Gestão pública refere-se ao cuidado com o patrimônio público. Então, o que vocês conseguiram prestar atenção desta questão? Acham que ela é correta ou que ela é errada? Marquem lá no quadro de vocês, tá? Faz um X, tá, pessoal? Faz um X lá. Acha que ela é correta? Faz um X embaixo do correto aqui do lado da letra A. Aqui do ladinho da letra A, faz um X. Acha que ela é errada? Faz um X aqui embaixo de errada. Sempre seguindo a linha da letra que nós estamos lendo. Então, agora nós vamos para a letra B. Vamos lá, vou fixar a letra B aqui para a gente ler. Patrimônio público é o conjunto de bens pertencentes a poucas pessoas. Foi isso que nós vimos hoje sobre patrimônio público? Marca lá o que você lembra, se está correta ou se está errada. Depois a gente comenta daí sobre isso, tá bom? Marcadinha a letra B? Então vamos para a letra C. Vamos ler juntos lá a letra C? Fazem parte do patrimônio público bens móveis e imóveis, bens adquiridos por conta dos projetos. Lembram da gente ter comentado alguma coisa a respeito sobre isso, hein? Pensem aí, pensem, será que essa frase está correta? Será que ela está errada?
Pensem e marquem. Marcaram a letra C? Vamos então para a letra D. Vamos lá. Letra D. As pessoas que são gestores públicos devem pensar em cuidar dos direitos particulares e não de uma comunidade. Olha, esse tá fácil para quem prestou atenção na aula, tá bem fácil. Marca lá se você acha que é correta ou se é errada essa frase. E continua aqui comigo. Agora nós vamos para a letra E. Deixa eu fixar aqui no nosso quadro. Opa, tá trocado A, B, C, D. Vamos arrumar aqui. Acontece, né? Letra E. Agora sim. Agora tá certinho. Então, a letra E. O que diz respeito à letra E? As escolas municipais e estaduais são bens públicos. Ai, não sei, pessoal. O que vocês acham? Tá correta ou tá errada? Eu sei que quem prestou atenção tá achando essa atividade muito fácil. Marcaram a letra E? Então agora sim, vamos para a letra F. Olha lá. As unidades básicas de saúde não são consideradas como bens públicos. Falamos de unidades básicas de saúde aqui? Será que falamos? Quem lembra? Será que está correta? Será que está errada? Já vamos descobrir, já vou mostrar para vocês como que a gente vai descobrir se está correta ou se está errada. Então, vamos agora para a letra G. Última frase da nossa atividade. Olha só, última e não menos importante, né? Vamos ler juntos? É obrigação de todo cidadão zelar pelos patrimônios e bens públicos. Será, gente, que é obrigação? A gente não falou sobre isso aqui, né? Será que é obrigação do cidadão? Não sei. Marca aí se você acha que está certa, se você acha que está errada. Marcaram? Espero que sim. Esse daqui vai ser meu gabarito. Agora eu vou corrigindo e vou marcando aqui com vocês, tá bem? Então, vou deixar aqui do ladinho. E vocês devem ter percebido que nós temos aqui uns potinhos, né? Então, esses potinhos... alguém aí me conta, se lembra de uma atividade que nós fizemos juntos aqui, que era sobre o soro da verdade. Alguém lembra? Eu soube que muitos alunos gostaram dessa atividade. Então eu trouxe uma parecida, só que dessa vez não é soro da verdade. Dessa vez são cápsulas da verdade, que eu consegui, umas cápsulas da verdade. Deixa eu mostrar para vocês como que elas funcionam. Então, olha, em cada quadradinho desse eu tenho uma cápsula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá a cápsula. E esta cápsula funciona da seguinte maneira. Quando eu faço uma pergunta para a cápsula e coloco ela na água, vai aparecer a cor amarela se ela for verdadeira ou a cor vermelha se ela for falsa, se ela estiver errada. Porém, esta cápsula aqui é uma cápsula que é fabricada somente para professoras e professores. Então, não adianta você aí de casa querer, se de repente você já viu alguém usando uma cápsula parecida, é só parecida, tá? Existem cápsulas lá para o tratamento de saúde e essa cápsula aqui, essas cápsulas são especiais para as professoras lá em suas atividades, tá? Então não adianta tentar isso em casa que não vai dar certo. E olha, é bem difícil de conseguir essas cápsulas. Por sorte eu tinha algumas lá em casa e resolvi trazer aqui para usar na atividade com vocês, tá bem? Então nós vamos começar. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Né? Vou pegar a cápsula aqui e vou fazer a leitura de novo da questão para a gente descobrir se está certo ou se está errado. Então vamos lá. A primeira questão, letra A, era: gestão pública refere-se ao cuidado com o patrimônio público. Vou colocar a cápsula aqui na água e vamos ver se ela aparece. Vou precisar dar uma mexidinha aqui nela
essa cápsula, ela derrete, mas ela demora um pouquinho, sabe? E como nós não temos a manhã toda, vocês têm mais atividade para fazer, não vamos poder esperar. Eu vou abrir ela aqui com a mão mesmo, porque ela tá escapando, tá lisa. E nós já vamos descobrir que cor que vai aparecer. Olha lá. Tem que mexer para aparecer. Olha, ela fica clarinha, tá? Não fica muito forte não, não se assustem, é assim mesmo. Estão conseguindo identificar aí na casa de vocês? Ficou um amarelinho bem clarinho, né? Então, o que nós tínhamos combinado mesmo? Que se aparecesse amarelo, era correta. Então, lá no meu gabarito, eu vou marcar na questão A que ela está correta. Então, vou marcar um X aqui. Joia! Agora, vou lá para a questão B. Vou pegar aqui outra cápsula, fazer a leitura da questão para a cápsula me dar a resposta. Letra B. Patrimônio público é o conjunto de bens pertencentes a poucas pessoas. Vamos lá então, vou colocar a cápsula aqui para a gente descobrir se é isso mesmo, se está correto ou se está errado. Então a gente já vai comentar sobre essas questões. Ó, essa também está fugindo, acho que eu vou abrir todas elas com a mão, porque elas estão bem lisas. Vamos ver, estourar a cápsula e ela diz se é verdade ou se é mentira. Olha lá. Opa, essa aqui eu já vi que... Vamos mexer bem. O legal, pessoal, dessa cápsula é a gente poder esperar, colocar na água lá no início da aula e vai ver a resposta só no final da aula, lá no final da tarde. Mas a gente não tem o dia todo, né? Então eu tô ajudando ela aqui. Que cor que ficou? Ficou um vermelho, né? Então significa que a letra B está errada. Eu queria comentar com vocês a letra A e a letra B, que eu acabei não comentando. Então, a letra A, por que será que ela está correta? Gestão pública refere-se ao cuidado com o patrimônio público. Foi exatamente isso que a gente conversou na nossa aula de hoje, né? É isso mesmo, é o cuidado com os bens que são da população, aquilo que é público. E a letra B, patrimônio público é o conjunto de bens pertencentes a poucas pessoas. Opa, aí já tá falando tudo errado, né? Não, se é público, é de todos, né? É um bem que é de todos, de toda a população. Então, não é pertencente a poucas pessoas. Por isso que tá errada. Então, agora vamos descobrir se a letra C está certa ou se está errada. Letra C. Fazem parte do patrimônio público bens móveis e imóveis, bens adquiridos por conta dos projetos. Vamos lá, pegar a cápsula para a gente descobrir se está correta ou se está errada. Vou abrir aqui antes de pôr para ela ser mais fácil. Opa, tô perdendo um pedaço da cápsula. Então, olha lá, eu já tô conseguindo ver uma corzinha aqui. E vamos ver. Olha só que cor que ficou. Ficou amarelinho, né, gente? Então, significa que esta questão que nós acabamos de ler está certa. Então, letra C, vamos marcar lá que está correta, né? Por que está correta? Olha lá, fazem parte do patrimônio público bens móveis e imóveis, bens adquiridos por conta dos projetos. Lembram que eu comentei com vocês? Bem móveis, aqueles que a gente pode tirar do lugar, né? Pode locomover, pode mover eles. Falei para vocês da TV aqui, da nossa TV, televisor aqui da TV Educativa. E os bens imóveis, aqueles que nós não podemos tirar do lugar, né? Não tem como mover eles. Então, está correto sim. Próxima questão, agora a letra D. As pessoas que são gestores públicos devem pensar em cuidar dos direitos particulares e não de uma comunidade. Será que está certa esta? Não cuidar de uma comunidade, cuidar de direitos particulares. Puxa vida. Opa, olha lá. Já desconfio a cor que vai ficar essa cápsula.
Já desconfio, já dá pra ver, né, gente? Tá difícil de pegar essa cápsula, tá fugindo da professora. Aí, olha, mas deu pra ver, né? Deu pra ver que esta frase está totalmente errada, né? Não, bens particulares é aqueles que pertencem a um dono. E não, nós estamos falando aqui do público, do que pertence a várias pessoas. Então, a letra D eu vou marcar lá no errada. Vão marcando, vão corrigindo, gente, vão corrigindo. Por favor, não deixe errado. Errou, apaga e marca o correto, tá bom? Senão depois você vai estudar e daí tá tudo errado no caderno. Não pode, vão arrumando, tá? Vamos agora para a letra E. As escolas municipais e estaduais são bens públicos. O que vocês acham, hein? Será que a escola aí que vocês estudam é um bem público? Que várias pessoas da população têm acesso? Já estou com a cápsula aqui e vou abrir ela para ser mais fácil. Olha, já dá para ver a cor que ela tá dando ali da resposta, né? Já dá para ver. Olha, é amarelo, né? O amarelo significa que é isso mesmo, que está correta essa afirmação. A nossa escola, a escola municipal, as escolas públicas são pertencentes à comunidade. Muito bem. Então, agora vamos para a letra F. As unidades básicas de saúde não são consideradas como bens públicos. Nós falamos da unidade básica de saúde? Falamos, né? Que também é conhecida como postinho de saúde, né? E será que elas são consideradas bem públicos? Vamos pôr aqui. Olha lá. Deixa eu mexer aqui para vocês verem a cor que essa aguinha vai ficar. Estão vendo lá de casa? Olha lá, tá ficando que cor? Vermelha, né? Ou seja, a frase está falando que as unidades públicas de saúde não são consideradas. E, na verdade, elas são consideradas sim. Então, vamos marcar que ela está errada, essa afirmação. E agora vamos para a letra G. É obrigação de todo cidadão zelar pelos patrimônios e bens públicos. O que vocês acham, hein? Será que o cidadão tem essa obrigação? Você aí, como cidadão, você costuma zelar pelos bens públicos? Vou colocar a cápsula da verdade aqui na água e nós vamos descobrir se nós temos essa obrigação aí enquanto cidadão. Vamos ver. Olha só, já dá para ver, né? É lógico que a gente tem essa obrigação de zelar pelos bens e patrimônios públicos, né? Afinal, é um bem nosso, é um bem que pertence à população, então nós temos que zelar. Então, marquei aqui que está correta. Olha lá como que ficou, então, o nosso gabarito. Olhem bem. Então, letra A ficou correta, letra B errada, letra C correta, letra D errada, E correta, F errada e G correta. E quem prestou atenção não teve dificuldade nenhuma em responder essa atividade, né? E espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês tenham conseguido aí observar as nossas cápsulas da verdade corrigindo a nossa atividade. Agradeço a participação de vocês e vejo vocês na próxima semana, tá? Um grande abraço e bons estudos!